Olá, boa tarde. Segunda semana da imersão Passei no Mestrado. São 20 lives sobre processos seletivos de mestrado. Para quem ainda não conhece a imersão, quem está chegando agora. São 4 semanas, de conteúdo para você que deseja a sua aprovação numa seleção de mestrado. Especificamente hoje, eu vou falar sobre proficiência e sobre a seleção de mestrado. Especificamente sobre o fato de você não saber uma outra língua e deseja ir passar em uma seleção de mestrado, tá bom? Então a gente vai falar exatamente sobre isso. Não sei inglês, posso passar no mestrado? Não sei outra língua, consigo passar numa proficiência de mestrado? Então tem muita gente que tem isso na cabeça. Se você me acompanha já tem um tempo, sabe que de vez em quando eu falo sobre os que eu chamo de mitos, né? Quais são os principais mitos dos processos seletivos de mestrado? E aí, essa questão da proficiência também está dentre esses itens, esses mitos aí que eu considero. São histórias que a gente ouve falar, né? Então, assim, vamos com calma falar sobre isso nessa live de hoje. Deixa aí as tuas perguntas se você tiver. Me fala se você é essa pessoa que tem medo, que teme a proficiência, que acha que não vai passar na prova de proficiência e que por conta disso você não vai conseguir passar na seleção de mestrado. Deixa aqui, fala pra mim se você é esse tipo de pessoa. Bom, eu tô vendo que a Jeane entrou aqui, tá sempre com a gente, e a Jeane é uma das pessoas que sempre me fala sobre o curso de aprovação no doutorado. Outras pessoas também me pediram, e tipo assim, eu tô meio que pressionado para fazer logo o curso. E eu acho muito bacana porque, enfim, é a partir do que vocês pedem aqui que eu faço. E aí eu criei um canal do Telegram que se chama Passei no Doutorado, só para você ver o tanto de criativo como eu sou, né? O meu curso de aprovação no mestrado Passei no mestrado, e o de doutorado eu coloquei Passei no doutorado. Enfim, e eu criei esse canal no Telegram para falar só sobre processos seletivos de doutorado. Então, se você ainda não... Se você está aqui, me acompanha, já é mestre, quer passar na seleção de doutorado, e em algum momento você sentiu essa necessidade de eu falar sobre doutorado, então aguarda que eu estou começando a falar sobre isso agora aqui no canal, aqui no Instagram, e vou começar a postar lá nesse canal do Telegram, que se chama Passei no Doutorado. Já tem, quem já está lá sabe que tem alguns materiais, algum conteúdo lá bacana. Assim, bacana que eu falo para ser simples, um conteúdo tipo poderoso já está lá no canal que eu passei para vocês. Então, quem está aqui já entra lá, tá? É o canal Passei no Doutorado. Depois que terminar aqui a live, eu vou fazer uma racha para cima no story, falando sobre o canal específico para o pessoal do doutorado, tá bom? Quem tem interesse em mestrado, esse canal não é para vocês, porque lá eu só vou falar de doutorado. Então, a questão do foco. Se teu foco é mestrado, eu tenho um canal que se chama Passei no Mestrado. Se teu foco é doutorado, eu tenho agora um canal que eu criei ontem à noite, que se chama Passei no Doutorado. Ok? Então vai lá, Jeane. A Rod Taf também é outra que sempre estava me perguntando sobre doutorado, né? Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a live de hoje. A analista aqui está sempre comigo. Paula. A professora Fernanda, do Pesquisa na Prática, está aqui também. Que bacana, gente. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse que eu chamo de mito. De não vou conseguir passar numa prova de proficiência porque eu não sei falar inglês. Primeira coisa é que muitas pessoas pensam assim, a prova de proficiência de uma seleção de pós-graduação, ela tem que ser obrigatoriamente em inglês, e não necessariamente tem que ser em inglês. Tudo vai ser definido em edital, beleza? Então, primeiro ponto, tudo é definido em edital. Então, você tem que ver, por exemplo, no mestrado que você quer fazer, no edital desse mestrado, como que esse ponto que se chama proficiência, essa etapa que é muito importante, ela é definida em edital. Então você vai ver lá, por exemplo, tem etapa de proficiência no processo seletivo? Tem, bacana. Então já vi aqui no edital que tem uma etapa que é de proficiência. Ok. Por que eu falo verificar em edital se tem ou se não tem? Porque para algumas pessoas podem pensar assim, professor, mas todo processo seletivo não tem que ter essa etapa de proficiência?
Em tese, sim. A maioria, sim. Mas você tem alguns processos seletivos em que você não é cobrado durante as etapas, durante a seleção, a proficiência. Ela não é cobrada de você. Ela é cobrada depois, ok? Por exemplo, na minha época que eu passei no mestrado, a proficiência não era cobrada dentro do processo. Eu passei no mestrado e a seleção foi em novembro, e eu lembro que a minha matrícula no mestrado foi em fevereiro do ano seguinte. Em fevereiro do ano seguinte, eu tinha que estar no ato da matrícula com a minha declaração de proficiência. Então, algumas proficiências não são dentro das etapas, dentro do processo ali, daquele 1 mês, 2 meses, onde as etapas elas acontecem, tá? Mas você tem que ver isso também em edital. Tá? Então, primeiro ponto é isso. E uma outra coisa, além de você ver em edital essa questão da proficiência, se faz parte, se é uma etapa, se não é uma etapa, daquele período onde você vai executar as atividades que precisam ser executadas, né? As provas e tudo mais. Aí você saber que proficiência é cobrada de você nesse processo seletivo. Por que eu falo isso? Porque existem alguns programas de pós que não cobram necessariamente a proficiência em inglês. Eles abrem a possibilidade para que você, por exemplo, se submeta a um teste de proficiência em outra língua. Tá? Em outra língua. Por exemplo, em inglês, em francês, em espanhol, em italiano. Tá? Então, eu já vi processos seletivos de mestrado que sim tinha essa possibilidade de você fazer o teste de proficiência em outra língua que não necessariamente o inglês, mas especialmente nessas 3 outras línguas. O espanhol, o italiano e o francês, ok? Aí você vai saber. Por exemplo, às vezes eu não tenho tanta afinidade assim com o inglês. Ok, bacana. Tudo certo. Você não é obrigado a sair por aí falando inglês. Mas de repente eu tenho uma afinidade melhor com o italiano, eu tenho uma afinidade melhor com o francês, eu tenho uma afinidade melhor com o espanhol. E se o edital abre essa possibilidade, você vai correr para onde? Para aquilo que é mais fácil para você, que você tem uma maior afinidade, que você vai, por exemplo, se sentir mais confortável, né? Fazer o teste de proficiência na língua que você se sente mais confortável, tá? Prof, mas eu não sei nenhuma língua, eu não tenho afinidade com nenhuma. Com inglês, com francês, com italiano, com espanhol, enfim, eu falo mal português. Então tem gente que vai falar isso. Só que assim, gente, eu estava semana passada assistindo uma palestra e o palestrante falava exatamente isso. Tudo na nossa vida é treino, tá? Então, o que você quer? E aí a pergunta que eu te faço é, o que você quer? Você quer passar num processo seletivo de mestrado, você quer ser mestre, você quer passar por essa experiência, por algum motivo você quer. Beleza. E para que você consiga, né, a tua aprovação nesse mestrado, consiga esse teu título de mestre, você sabe que você precisa fazer algumas coisas. Primeira coisa, a primeira etapa para você conseguir ter o título de mestre é passar por um processo seletivo. E nesse processo seletivo é cobrado de você uma proficiência. Então, assim, por mais que eu não tenha afinidade, eu não goste, enfim, por exemplo, já me matriculei num curso de línguas, língua X, língua Y, e eu não tenho afinidade, enfim, eu desisti. Por mais que você não goste, não tenha afinidade, mas é uma obrigação sua fazer esse teste e ser aprovado nesse teste de proficiência. E como tudo na vida é treino, você vai se programar para se preparar para essa prova de proficiência. E dentro dessa tua programação, no caminho rumo à tua aprovação do mestrado, nessa preparação, você vai treinar. Então, você vai treinar, por exemplo, provas de proficiência nessa língua ou que você escolheu, ou que foi colocado em edital para que você faça esse teste de proficiência. Ok? Então, o primeiro ponto disso aqui é, vamos lá, o que tem em edital, o que eu tenho que fazer, e eu sei que eu tenho que treinar. Ok? Então, é um ponto importante. Deixa eu ver logo o que vocês estão colocando, que eu vi que subiu muita coisa e daqui a pouco passa e eu não consigo ler o que vocês estão lendo. Colocando. Fabinice está aqui, prof. Daniel Almeida está aqui sempre com a gente. Bacana. Uma galera nova, a Cris está aqui, #MestreMPM. Toda vez que vocês lerem #MestreMPM, saibam que é algum aluno meu.
algum aluno lá do meu preparatório. Rod Taf, bote o canal. Vou colocar para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Isso. Lembrando o seguinte, pessoal do mestrado. Quem ainda, Léo Garcia ADM tá aqui. Quem ainda não tá no meu canal do Telegram, Passei no Mestrado, entra lá, tá? Pessoal, não sei se o pessoal tá aqui, mas semana passada, só para vocês saberem, quem estava no meu canal do Telegram ganhou uma entrada em um processo de mentoria que eu fiz com os meus alunos do método Passei no Mestrado. Eu mandei um áudio lá e o pessoal ouviu esse áudio, fez o que eu dizia que era para fazer nesse áudio e o pessoal ganhou a entrada. Então foram umas 8 ou 10 pessoas que ganharam lá a entrada. Então assim, vale muito a pena você estar dentro do canal do Telegram. No canal você não fala, você só recebe os meus informes, os meus materiais. Eu sempre tento trazer o material de melhor qualidade para vocês, tá? Então assim, quem não está no canal, entra lá. Porque sempre que eu tiver alguma coisa, é lá que eu vou mandar para vocês. Nem sempre eu estou aqui no Instagram. Beleza? E o pessoal do doutorado tem um canal também que eu vou deixar depois disponível para que vocês entrem. Bom, vamos lá, proficiência, voltando aqui para o assunto. Proficiência, você não precisa falar na outra língua. Prof, não precisa falar? Não, você não precisa falar na outra língua. Veja que existem diversas competências. Existe você, por exemplo, você ouve e entende, você fala e se comunica por meio da fala, você lê e interpreta. Então, assim, tem várias competências quando a gente está falando, por exemplo, de uma outra língua. Não necessariamente só você falar, ok? No mestrado, não vai ser cobrado de você falar em outra língua. No entanto, vai ser cobrado de você fazer leituras de materiais que muito provavelmente vão estar escritos em outra língua. E muito provavelmente vão estar escritos em inglês. É por isso que a maioria das proficiências é cobrada a língua inglesa, por conta que a literatura, uma boa parte da literatura, está na língua inglesa, porque é a língua que o mundo todo se comunica, né? Por isso que, por exemplo, artigos científicos, os melhores artigos científicos, os top journals, eles são o quê? São preponderantemente na língua inglesa, tá? Então, quando a gente fala assim, escreva um projeto e trabalhe com referências convencionais. O que são referências convencionais? São artigos científicos de qualidade, publicados em periódicos, em journals, com fator de impacto alto, com qualis alto e tudo mais. A gente fala assim, dê prioridade para esse tipo de material. E uma das características desse tipo de material é eles terem sido publicados, estarem ali registrados na língua inglesa. E assim, você precisa ter uma certa familiaridade com essa outra língua para poder entender o artigo, tá? Prof, mas aí tem o Google Acadêmico e tudo mais, né? Beleza, é uma ferramenta, isso pode te auxiliar. Mas eu sempre falo também que o seguinte, você que me acompanha já sabe que eu falo sempre em duas coisas que são muito importantes para qualquer pessoa, para qualquer profissional, seja ele estudante profissional, seja ele profissional de fato, que se chama identidade e autonomia, né? O que é identidade e autonomia? Identidade é você saber, primeiro, quem é você, no jogo do bicho. Você está inserido aonde? Em que área? Na tua área. Você pesquisa que tipo de tema ou tem intenção de pesquisar que tipo de tema? Se você sabe quem é você, que área você está, que tipo de pesquisa você faz, automaticamente você vai ter o que a gente chama de autonomia, que é, se eu sei quem eu sou, o tipo de pesquisa que eu faço, eu sei o que eu devo fazer para ser pesquisador. Ok? E aí você vai ter condições de caminhar com as próprias pernas. Essa é uma característica que a pós-graduação vai cobrar de você. Identidade e autonomia. Nem todo mundo que passa por uma pós-graduação tem isso, identidade e autonomia. Infelizmente, algumas pessoas são zero identidade, zero autonomia. Vão com a onda, copiam as outras pessoas
mas isso faz parte, né? Só que você que me acompanha aqui é um seguidor qualificado. O pessoal que está aqui, que é meu aluno, #Mestre-MPM, é aluno qualificado. E sabe porque eu bato sempre dessa tecla da identidade e autonomia. Por que eu falei tudo isso e o tema é proficiência? Porque quando você for pegar, por exemplo, os textos em outra língua, inglês, italiano, espanhol, francês, whatever, você vai ter que ter o mínimo de familiaridade possível com aquela outra língua para você, por exemplo, não ficar refém do Google Tradutor, tá? E como que eu falei agora há pouco de treino, que tudo na vida é treino? Se você se coloca, se você senta, você pega, baixa os materiais, especialmente os artigos, e você se coloca para ler e interpretar esses artigos em outra língua, depois de um tempo, porque tudo é treino, tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo sempre, né? Eu não sento hoje, pego um artigo, leio ele e vou entender super tudo que está ali. Não, é treino. Depois de um tempo, depois que você treina, você vai criando familiaridade com aquela outra língua e se você tem a identidade que eu disse para você, se você sabe aonde você está, que tipo de pesquisador, que tipo de tema você tem interesse, você sabe, tem autonomia para saber, por exemplo, que artigos baixar, ter ali no teu banco de dados. Você vai, depois de um tempo... Voltei? Quem está aqui me acompanhando? Se eu cair, deu uma pausa. Me digam se eu... Pronto, voltei. Então, depois de um tempo de treino, o que vai acontecer? Você já tem um vocabulário relacionado à tua temática. Eu, quando comecei, por exemplo, a ler artigos, se você está me acompanhando desde a primeira live da imersão e você viu a minha primeira live onde eu contava que eu não tive experiência com pesquisa, enfim. Eu era uma pessoa que, a pós-graduação, se eu imaginasse, né, se eu sentasse na cadeira, colocasse a mão na cabeça e eu dizia assim, eu não vou conseguir passar no mestrado, porque eu não tive experiência com pesquisa, porque eu não tenho leitura em outra língua, enfim. Eu ia pensar isso, eu não vou conseguir. Quando eu decidi que eu iria passar na seleção de mestrado, que eu comecei, por exemplo, a montar o meu projeto, a minha proposta de pesquisa, e que eu vi a necessidade que eu tinha que ler em outra língua, eu comecei a ler artigos relacionados àquele meu tema do meu projeto, da minha proposta de pesquisa. Então o foco foi só ler artigos em inglês, especialmente. Na minha área, dentro da minha temática, se produz tanto em inglês quanto em espanhol. Existem os grandes pesquisadores sobre o que eu, José Neto, pesquiso, estão muito, por exemplo, no México. Então eles publicam muito em espanhol. Existem revistas especializadas, especialmente na língua espanhola. E eu comecei a ler muito inglês e espanhol, inglês e espanhol, inglês e espanhol. E depois de um tempo, treino, foco, leitura, eu comecei a identificar, por exemplo, palavras, expressões. Eu tinha um vocabulário já que eu sabia que qualquer tipo de artigo sobre aquela temática, muito provavelmente eu iria encontrar aquelas palavras, aquelas expressões. E depois de um tempo isso foi muito tranquilo para mim, né? E eu não sou professor de inglês, né? Outro dia eu trouxe a professora Lorena, que é especializada, professora, e ela treina, né, o pessoal para as proficiências em inglês, e ela falou sobre algumas técnicas. Mas muito do que eu falo também aqui sobre técnica de leitura de artigos, para construção de projeto, para redação científica, também pode se aplicar no teu estudo e preparação, né, durante esse treino para a tua prova de proficiência, né? Oi, voltei? Quando você #Mestre-MPM, Priscila está aqui. Quando você bate o olho, por exemplo, num material, num artigo, a primeira coisa que você tem que fazer é uma leitura de sobrevoo, né? Uma leitura, eu chamo de leitura de sobrevoo. Quando você vai para um professor, por exemplo, de inglês, ele vai chamar isso de quê? Você vai fazer um scanner, né? Eles falam, vou fazer um scanner do material. E aí eu falo muito sobre isso para vocês, em relação à leitura de artigos, eu falo, olha, primeira coisa, leitura de sobrevoo. E aí você já identifica essas palavras ou expressões. E o negócio vai se tornando fácil. Então, assim, não existe, gente, coisa fácil. Se eu dissesse para vocês, passar no mestrado é muito simples. Se inscreve, vai lá e pronto, tua aprovação está garantida. Não. É exatamente por isso que eu resolvi fazer essa imersão aqui com vocês.
Exatamente por isso, por exemplo, que eu tenho um treinamento, né, um curso, um preparatório para isso, né? Porque as pessoas realmente precisam olhar para o que é necessário e se preparar para cada uma dessas etapas. A etapa de proficiência é uma etapa também extremamente importante. Nesses processos seletivos, né, eu falei para vocês, existem, por exemplo, processos seletivos em que não é cobrado durante o processo a prova. Você entrega depois um teste, uma declaração de proficiência. Mas ainda assim, seja durante aquele mês ou aqueles meses das etapas do processo ou depois, você precisa sim se inscrever num teste de proficiência, precisa sim sentar, treinar, ir lá e fazer a prova e conseguir a nota mínima. A nota mínima vai depender do teste, de onde você está fazendo. Existem diversos testes também, tá? Existem diversos testes. Existem alguns que são testes dos centros de língua das instituições de nível superior, que são a proficiência básica, e alguns programas aceitam essa proficiência. E existem os testes um pouco mais avançados, que são os que visam, aí sim, eles visam mais, talvez, a conversação, né? Mas o teste de proficiência, que geralmente é cobrado em um processo seletivo de mestrado, não vai cobrar de você que fale, vai cobrar que você tenha a capacidade de ler e interpretar em outra língua, para que você possa, sim, ser um mestrando que leia a literatura necessária para que você produza uma boa dissertação, que construa bons artigos, que publique e que aí sim retorne o resultado do que você produz para o programa de pós-graduação. Eu sempre falo o seguinte, se você entende o porquê que as coisas são cobradas de você em um processo seletivo, você se torna um estudante mais consciente sobre a etapa que você está fazendo. Ah, professor, eu nem sei por que cobram proficiência, só sei que cobram proficiência aí, inglês, espanhol, enfim. Ah, isso é um saco, eu não sei, eu não gosto, não tenho afinidade. E aí? Né? Se você não entende o porquê, eu estou te dizendo o porquê que a proficiência é cobrada de você. Porque você vai precisar escrever uma boa dissertação, porque você vai precisar ler artigos em outra língua para conseguir, por exemplo, discutir teus dados. Então eu falo assim, olha, eu não estou aqui só para dizer faça isso, faça aquilo, porque você vai passar no mestrado. Tudo que eu faço aqui para vocês é no sentido de dizer o seguinte, olha, eu estou te explicando para que você entenda, né, para que você entenda e para que você, quando se submeta ao processo, a cada uma dessas etapas, esteja consciente. Porque quando a gente está consciente do que a gente faz, a gente consegue ter um resultado melhor. E aí você vai ter qualidade, não só um candidato a mestrado com qualidade para realmente ser aprovado, mas um mestrando que tenha, sim, qualidades para conseguir produzir um bom material e, depois que você sair, um mestre que tenha qualidade para, por exemplo, orientar outros mestres. Porque assim como a gente vê bons mestres e bons doutores, a gente vê péssimos mestres e péssimos doutores, que não tiveram essa consciência que eu estou tentando passar para vocês aqui durante a imersão. Né? Que infelizmente já estão com seus diplomas aí na mão, mas que só fazem besteira, só falam besteira, né? Então tem que ter muito cuidado e é por isso que eu sempre trago para vocês esse momento de conscientização aqui das temáticas durante a imersão, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Caiu aqui um pouco, né? A profa Dani já está no doutorado, visualizando a aprovação já. Maravilha, Dani. A Fran, hashtag mestre MPM. E a aula vale muito a pena. Meireia, precisa de certificado? A proficiência, sim, você precisa de um certificado. Se você faz a proficiência externa, você precisa para poder entregar durante o processo seletivo esse teu certificado, tá bom? Se você faz a proficiência também interna como uma das etapas do processo seletivo, vai sair a lista de aprovados e aquela lista de aprovados vai ser a comprovação para o processo e você pode solicitar também uma declaração de proficiência, tá? Hugo tá aí. A Dani colocou, a ciência fala inglês. Fala inglês. Dependendo de alguns temas, por exemplo, você vai encontrar só material em outra língua, tá?
Porque, gente, é o seguinte, a gente vive no Brasil, num país subdesenvolvido, que não tem incentivo à pesquisa, muito pouco. Então, tem algumas temáticas que a gente não tem, por exemplo, pesquisador qualificado ou mesmo pesquisas em andamento ou já realizadas. Você só vai encontrar pesquisas em outros países. E esses outros países estão publicando em inglês. Então, por exemplo, por que é importante você pensar nisso? Porque a gente fala muito aqui, encontra lacuna de pesquisa. Por que eu falo isso, encontra lacuna de pesquisa? Ou você vê outras pessoas falando sobre isso? Pensa na originalidade do teu trabalho. Capricha na justificativa da tua proposta de pesquisa. Por quê? Porque você precisa... Por quê? Que a gente fala isso. Capricha nisso. Por quê? Você precisa trazer para a tua proposta de pesquisa coisas novas, coisas diferentes. Quando você lê em outra língua, artigos em outras línguas, você, por exemplo, consegue enxergar, ter um panorama do que as pessoas no mundo estão fazendo de pesquisa e o que aqui no Brasil não está se fazendo. Tudo na vida é treino e tudo na vida é modelagem, a gente modela as coisas. Professor, quero fazer uma pesquisa que ninguém nunca fez. Beleza, é possível? É possível. Mas assim, eu vou brotar uma pesquisa do chão, ninguém nunca fez, vou ser o cara, porque ninguém nunca fez essa pesquisa. Muito provavelmente alguém já fez essa pesquisa em algum lugar do mundo. Você aqui, nesse contexto, no contexto brasileiro ou na tua região, você está sendo a primeira pessoa a fazer isso. Mas muito provavelmente sobre essa temática ou nesse mesmo caminho aí, alguém já fez no mundo, tá? Então quando você lê em outra língua, você tem esse panorama e consegue trazer para a tua proposta de pesquisa lacuna, originalidade, boas justificativas, tá? Então, assim, por isso que o processo seletivo também cobra de você aí um teste de proficiência, tá? Perguntas, eu abri uma caixinha de perguntas no sábado, tá? Marília entrou no grupo no grupo do Passeio no Doutorado. Marília foi que deixou pergunta para mim ontem na caixinha. E o curso de aprovação no doutorado? Tô ansiosa. Aí eu falei assim, vou criar logo esse Telegram pro pessoal e vou tocar esse projeto logo porque o pessoal tá pedindo. E eu fiz. Eu quero que a Marília esteja lá, porque foi por conta dela que eu criei assim ontem já o grupo do Telegram. Sim, do curso. Bom, depois eu vou falar melhor do curso, tá bom, Jeane? Claudinei tá aí. Professora do TCC.academy. Muito bacana, professora Joana, né? Ótimo, professor. Bacana. Obrigado. Eu já fiz pesquisa em que só encontrei pesquisa em inglês. Dificulta demais não ter, pelo menos, o básico de inglês. Exato. A Compultura na Cláudia, Ana tá aí. Isa Guimarães. Então, gente, espero que vocês tenham realmente compreendido a lógica do teste de proficiência num processo seletivo de mestrado e que vocês, a partir de agora, tirem da cabeça de vocês essa questão. Eu não vou passar porque eu não falo inglês ou não falo outra língua, né? Você não precisa. Você precisa treinar a leitura e a interpretação a depender do teste que é cobrado para que você realmente tenha um bom desempenho nessa etapa do processo seletivo. Ok? Então, tira esse negócio, eu não posso passar, eu não consigo passar porque eu não falo. Isso não vai ser empecilho para a tua aprovação. Só vai ser se você ficar martelando nisso o tempo todo, tá? Tudo é treino. Pega a prova, imprime uma prova, começa a treinar e ao longo do tempo, cumprindo sempre um cronograma, você consegue ter um nível bacana para poder conseguir a tua aprovação nessa etapa do processo seletivo, que é a proficiência. Semana passada eu falei de cronograma, lembra? Então quem estava me acompanhando, foi na live da quarta-feira, eu falei sobre isso, a importância de um cronograma. Então quem não estava, já fica ligado aí, tá? A profa Dani Almeida colocou assim, verdade, Cris. Usar as técnicas de inglês instrumental ajuda muito, exatamente. Outra coisa, gente,
se você tem tempo suficiente até o processo, acho que independente disso, se você tem tempo ou não, mas se você tem a oportunidade de fazer um curso de inglês instrumental, faça, tá? Às vezes a gente pensa também assim, eu vou pagar um curso, ele é muito caro. Gente, hoje em dia você consegue fazer inglês instrumental a preços muito em conta. E, inclusive, tem professores aí no YouTube com várias videoaulas bem bacanas. Então, assim, se você realmente quer, corre atrás e você consegue. Mas, especialmente nas universidades públicas, em geral, que tem cursos de língua, essas universidades têm projetos de extensão. Esses projetos de extensão são tocados por estudantes já ali no finalzinho do curso, coordenados por um professor, obviamente, e eles oferecem um curso de inglês instrumental, numa boa parte das universidades, a um custo muito baixo. Você paga uma taxa de matrícula, você vai lá e faz, tá bom? Então faz isso aí, porque é bem bacana. Eu lembro que quando eu estava treinando espanhol, eu fiz o meu espanhol num curso desse de extensão. Minha professora é excelente, ela estava formando ainda em espanhol já no último período, mas maravilhosa. E assim, foi muito bom mesmo, porque depois eu viajei para o México para fazer uma apresentação. E foi muito por conta também desse curso de extensão que eu consegui fazer a minha apresentação falando em espanhol, tá? A questão da interpretação, né, prof? Fiz inglês instrumental faz tempo, exatamente, a interpretação. Ok? Beleza, gente? Ó, canal do YouTube que ainda não me segue, Prof. José Neto. Lá tem vários vídeos sobre processos seletivos, sobre proficiência também, sobre várias coisas, né, relacionadas a mestrado. E também o meu canal do Telegram. Para quem é do mestrado, canal Passeio no Mestrado. Quem é do doutorado, canal Passeio no Doutorado. Tá bom? Amanhã a gente tem live novamente, sempre às 18 horas, não esqueça. Segunda e sexta-feira, às 18 horas, aqui no Instagram, sobre um tema relacionado. O cronograma já está aí postado, vocês já sabem o que a gente vai falar até o final dessa semana. E eu espero vocês sempre aqui, não me abandonem, por favor. É muita forma como você faz a leitura, otimizando o tempo. Muitas vezes não precisa ler o artigo todo, exatamente, né? Que eu falei da questão da leitura de sobrevoo e tudo mais, isso é uma técnica interessante. E aí você nem precisa ler o artigo todo, né? Otimização de tempo é fundamental para tudo na vida, não é isso? Beleza, gente? Vou deixar caixinha de perguntas aqui aberta no Instagram, nos stories. E aí vocês colocam as perguntas de vocês, eu vou respondendo, né? Durante, entre hoje e amanhã, beleza? Obrigado, Dani tá sempre aqui. Tchau, tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje, tá? A Fabinice perguntando se vai abordar a memorial. A gente vai falar. Ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? Na imersão. Tem muita coisa ainda, viu, Fabinice? Não se preocupe. E sempre bom entrar aqui com vocês. Dá às 8 horas. Para mim ainda é final de tarde. Para muitas pessoas é à noite. Mas é muito bom vir aqui conversar com vocês sobre essas questões que estão relacionadas ao processo seletivo. Aos pouquinhos a gente vai contemplando tudo o que você precisa saber para passar numa seleção de mestrado, tá? São 20 lives. A Cris que vai pedir demissão, porque a Cris é a secretária mais eficiente, a minha secretária mais eficiente de todas, Cris. Não pode pedir demissão. Jamais. SP Stephanie, você tem curso? Tenho. Eu tenho um curso que se chama Método Passeio no Mestrado. Tá bom? SMPS Stephanie. Nesse momento as inscrições não estão abertas. Eu abro turmas de tempos em tempos. Tá bom? Fica ligado que eu vou divulgar quando a turma estiver aberta para que você entre. Faça acompanhamento. Alguém perguntou sobre isso também, me mandaram no direct. Faça acompanhamento individual, mas nesse momento eu não tenho mais vagas. Eu estou com minha agenda lotada, tá bom? Mas o curso tá, logo ele sai e acompanha aqui a imersão e eu vou divulgar para vocês quando o curso tiver já com data, inscrição e tudo mais, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã. Não me abandonem.